Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu, mas desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Podem meus pais me abandonar, mas Deus estará ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Amém? Está aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Gente querida do meu coração, talvez em algum momento da sua vida você tenha visto de como são formados os vasos de barro nas mãos do oleiro. Se você não teve a oportunidade de ver pessoalmente, eu já tive a oportunidade de ver como é que funciona uma olaria. E também você pode ter a oportunidade, de ver ou de ter visto através de filmes ou da internet
de como é feito os vasos, não é? O barro é colocado sem forma nenhuma, numa espécie de uma roda, e à medida que aquela roda vai girando, o oleiro vai trabalhando com as mãos e dando forma ao vaso, a forma que o oleiro quer, tá certo? Em nome de Jesus. E Deus, ele traz uma palavra para o povo de Israel, através do profeta Jeremias, mostrando a Jeremias de que forma Deus estava para agir com Israel, como um vaso faz como um oleiro faz com um vaso nas suas rodas. Então, queridos, quando nós nos deparamos com uma palavra maravilhosa dessa, nós estamos vendo Deus aproveitando ou reaproveitando, né, um vaso que ele, mostrando ali a Jeremias, o oleiro tinha feito o vaso e o vaso veio se estragar. E Deus não jogou aquele vaso fora, né, simbolizando ali o oleiro, né? O oleiro não joga fora, o oleiro pega o mesmo vaso quebrado e refaz. Então Deus, irmãos, está mostrando a Jeremias o que ele faz, né? De que maneira ele age. Não só agiu na vida ali da nação de Israel, como tem agido na vida particularmente de cada um de nós. Deus nos fez, querido, para o louvor da sua glória, para viver uma vida de adoração a Ele, de reconhecimento de que Ele é o único Deus soberano, Criador do céu e da terra. Mas o homem, ao longo dos anos, das eras, né, dos milênios, o homem esqueceu de Deus. O homem, mesmo tendo também esquecido de Deus, o homem sentia lá dentro da sua alma, do seu coração, que a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. O homem sentia, como tem sentido, necessidade de Deus, né? De adorar a Deus, de voltar para Deus, de buscar a Deus, de ter um Deus. E ao longo da história da humanidade, muitos deuses, né, foram formados, foram adorados, e como tem sido adorado até os tempos presentes, tantos deuses, né? Tem lugares que tem deuses para cada situação, para cada gosto. E cada uma das religiões que existem nesse mundo tem os seus deuses. O Deus de Israel, aquele Deus que estava falando ali com o profeta Jeremias, é o nosso Deus. E nós cremos nesse Deus. É o Deus de Jonas. Nós podemos lembrar aqui que quando em Jonas, a gente bem conhece a história de Jonas, quando ele estava naquela embarcação, aqueles marinheiros todos, eles oravam aos seus deuses, não via resposta nenhuma, até trazerem Jonas, né, que dormia lá no porão do navio, e perguntar a Jonas: olha, está tendo uma tempestade no mar, e nós entendemos que isso é a ira de algum Deus. E nós aqui já oramos para todos os deuses e nada resolve. Então diga para nós quem é você, quem é o seu Deus, quem é o seu povo. E Jonas disse: eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus soberano, Criador do céu, do mar e da terra. E eles ficaram ali sem, porque nunca tinha ouvido falar daquele Deus. E eles perguntam: e por que está tendo esse problema? Será que o teu Deus está irado contigo? Ele disse: não, ele realmente é o meu Deus que está irado comigo. E toda essa tempestade é por minha causa. E ali aquele povo ficou conhecendo quem é o Deus de Jonas, quem era o Deus de Jonas e quem é atualmente e será eternamente. E o Deus de Jonas, gente querida, é o Deus também que enviou o seu próprio Filho ao mundo para salvar a nossa vida. Porque depois que o homem peca, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte.
Mas Deus, ele dá o seu Filho para morrer no lugar de nós pecadores, para pagar a dívida que nós temos com ele, com a sua justiça, porque Deus é amor, mas Deus é justo. Justiça, se você pecou, você tem que pagar pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo justamente com esse intuito de ir para a cruz, e lá na cruz pagar o preço que eu e você não poderia pagar para resgatar a nossa vida. O pecado, ao ser praticado, condenou toda a humanidade para a morte. Então é um vírus mortal que veio desde a época de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que quando eles pecaram lá no Éden, o vírus do pecado contaminou a vida dele, passou para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos, e veio para toda a humanidade. E o resultado é que esse vírus contaminou todos nós. Todo ser humano foi contaminado pelo vírus do pecado. E o pecado, uma vez praticado, ele gera morte. E a morte é o pagamento do pecado que se foi praticado, independente de qual que tamanho tenha sido o seu pecado. Todo pecado gera morte. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou Jesus Cristo para neutralizar esse vírus do pecado, para apagar o pecado da nossa vida. De que maneira? Pagando o preço por ele. E o preço era a vida. A pessoa tinha que morrer, tinha que dar sua vida por causa do seu pecado. Então Jesus doou a vida dele por nós. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a função de Jesus ter vindo ao mundo, seu Filho amado, é que Jesus nasceu de uma virgem, veio a esse mundo sem pecado algum e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, se fazendo pecado por nós. Então, sem ter pecado algum, ele morreu a nossa morte, a morte de todos os pecadores, para que ao crer em Jesus, ao ter Jesus, ao aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estivéssemos isentos da condenação do pecado. Então, para estar isento da condenação do pecado e ter acesso não à morte eterna, mas à vida eterna, é necessário estarmos em Cristo, em Jesus, o Filho de Deus. Porque ao estar em Jesus, a morte de Jesus já valeu para nós. É como que nós tivéssemos morrido também com ele. E ao ressuscitar, também ressuscitamos com ele uma nova vida. Por isso que no livro de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nesse texto sagrado de Jeremias 18, onde Deus mostra o seu amor, o seu carinho com a casa de Israel, mostrando que aquele vaso simboliza a gente. Simbolizava a casa de Israel e simboliza a gente, particularmente como pessoa, porque nós fomos vasos feitos por Deus perfeitos. Deus nos fez perfeito segundo a sua vontade. Então, cada um de nós somos aquilo que Deus quis que a gente fôssemos. Independente de raça, tribo, nação, etnia, cor, Deus nos fez. E o que é que acontece quando o oleiro se depara ali com o vaso que racha na mão do oleiro? Depois que aquele vaso está tomando forma, ele racha. Ali mostra, queridos, quando Deus nos fez, colocou nesse mundo, e Deus começou a cuidar da gente nesse mundo, o pecado veio e destruiu a gente, rachou a nossa vida, e agora ficamos imprestáveis, sem valor, quebrados. E um vaso quebrado, geralmente as pessoas jogam fora. Até se você tentar remendar um vaso quebrado, fica difícil. As pessoas vão ver a marca do remendo. Não fica original, não fica a mesma coisa. E Deus não trata com remendo.
Não, Deus faz tudo novo de novo. Entende? Deus pega aquilo que está quebrado e refaz, e transforma em algo novo, em algo bom, em algo perfeito, em algo salutar, porque Deus é perfeito, então tudo que Ele faz é perfeito. É por isso que a palavra de Deus fala isso, que Deus, mostrando a Jeremias a função do oleiro, como que o oleiro está agindo, Ele faria da mesma forma com a casa de Israel, com os seres humanos. Então, quantos vasos quebrados existem em nossos dias? Existem pessoas que sua vida estão quebrada, está rachada. Há pessoas que alguém olha e diz: olha, você não serve mais para nada. Acabou a tua história, acabou a tua vida. Você não está nem vivendo, está vegetando. São pessoas que tiveram seus corações dilacerados pelas consequências malignas das trevas, pela a situação desse mundo tenebroso, onde o diabo tem destruído lares, vidas e pessoas em todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que o oleiro volta a restaurar o próprio vaso quebrado. Ele não jogou aquele vaso fora. Ele poderia ter jogado o vaso fora, pegado outros barros e fazer outro vaso da sua forma, da sua maneira. Mas a palavra de Deus diz que quando o vaso se quebra, debaixo do cuidado do oleiro, ele é o ser humano. Todos nós estamos debaixo do cuidado de Deus e da vontade de Deus. Nada acontece sem Deus permitir. Não é verdade? E quantas vezes nós nos distanciamos de Deus por causa de nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e nos quebramos. E quando nós agimos pela vontade do nosso ser, do nosso coração, nós nos quebramos, nós sofremos. E aí voltamos para Deus, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, nos restaura a sorte de Jerusalém, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa vida, Senhor. E Deus, como um Pai amável e querido, como naquele papel daquele oleiro, Ele pega o mesmo vaso e torna a fazer o vaso à sua forma, da sua maneira. Quando nós estamos nas mãos do oleiro, quando a gente vem da vida quebrada de pecado, de uma vida, estragada, e vimos para as mãos de Deus, o nosso oleiro querido, Ele começa a refazer a nossa vida, a nossa história, como um vaso novo. O mesmo barro, o mesmo vaso quebrado, com os mesmos problemas, os mesmos traumas, as mesmas dores. Deus vai lá e faz uma limpeza, faz uma restauração, molda de novo aquele vaso sem rachadura. E quando você passa a lembrar das coisas passadas, serve simplesmente como testemunho. E aí você não vai mais dizer: eu sou um vaso quebrado. Você vai dizer: eu fui um vaso quebrado e sem valor. Mas as mãos do oleiro me restaurou. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nesse dia, nessa manhã, que Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua história. Segura essa palavra que Deus envia para você. Não sei como você está. Se você está na situação desse vaso, que foi quebrado em algum momento da sua vida, você teve a sua vida quebrada e você tem tentado, não é nem viver, é sobreviver nesse mundo tenebroso. Talvez você tenha pensado até em sair desse mundo antecipadamente. Mas eu quero te dizer, tenha calma, que o oleiro nesse dia está restaurando você. Deus inquietou você para chegar até essa live, para você receber essa palavra, de que o oleiro eterno e maravilhoso, Ele tem visto você, Ele conhece tuas rachaduras, tua vida quebrada, sabe? Que como um vaso quebrado, ele não serve para guardar nada dentro. Se for líquido, vai derramar.
Se for cereal, também vai derramar. Se for qualquer outra coisa, não vai. O vaso não, talvez nem suporte, quebre mais ainda. Se tiver rachado, vai quebrar. Se tiver quebrado, não serve para nada. Mas se coloque na mão de Deus nesse momento. E veja o trabalhar que Deus fará na tua vida a partir desse momento, a partir de hoje. A partir do momento que você está recebendo essa palavra. O oleiro sagrado, nosso Deus, ele começa a fazer na tua vida aquilo que ele mostrou a Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias. Se levante, se disponha, vá na casa do oleiro, olhe o trabalho dele. Eu vou falar com você através do que você vai ver. E ao observar o que acontecia ali na olaria, à medida que o oleiro trabalhava no vaso, o vaso se quebra, mas o oleiro não joga aquele vaso quebrado fora, ele aproveita e faz outro vaso com o mesmo barro. Assim o Senhor fará na tua vida. Ele vai fazer na tua vida aquilo que você nem imagina. Ele fará simplesmente porque ele ama você. Não esqueceu de você. Tem visto tuas dores, tuas lágrimas, tua oração, tua petição, tua vontade de acertar. Quantas vezes você cai, quantas vezes você se racha, quantas vezes você se quebra. Mas você não fica satisfeito em viver uma vida rachada, quebrada, sem valor. Um vaso quebrado, ele não tem valor. O valor do vaso está em ele, está perfeito. Mas Deus pode fazer isso. E ele fará isso. Amém? Vamos orar. Vamos falar com o nosso oleiro. Então ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estou diante da tua honrosa presença, meu Deus, em o nome de Jesus. E em o nome de Jesus, querido Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o seu nome. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é um Deus glorioso e Criador do céu, do mar, da terra e do universo. E nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio a esse mundo, aleluia, para lá na cruz do Calvário restaurar a nossa sorte, salvar a nossa vida, derramando o seu sangue por nós, derramando a sua vida para nos dar a vida. E aqui estamos diante da tua honrosa presença, Senhor, falando do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nessa oração, Senhor, interceder por essa pessoa que está me ouvindo e me vendo agora nessa live. Senhor, vá ao encontro dessa pessoa, restaure sua sorte, conserte aquilo que está quebrado, restaure aquilo que precisa ser restaurado, refaça, Senhor, aquilo que precisa ser refeito, conserta aquilo, Pai, que essa pessoa não pode consertar. Talvez já entrou em tantas portas e as portas se fecharam. Talvez buscou tanta saída e as saídas não aconteceram. Talvez com a mão na cabeça essa pessoa diga: eu não sei o que faço da minha vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa e digo ao Senhor: socorre essa pessoa, Pai, agora, em nome de Jesus. Vá ao encontro dessa pessoa, faça algo acontecer na vida dessa pessoa. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar, para mudar a história dessa pessoa que ora comigo nesse momento. Então, Senhor, socorra. Faz algo acontecer nesse dia, Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família. E amanhã vamos estar de volta em mais uma live de oração, onde vamos estar trazendo a reflexão da palavra de Deus e orando pela sua vida. Amém? Deus abençoe, fique na paz, na graça do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus assim permitir.